Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Rafael e esse é o curso de Lógica de Programação. E neste vídeo vamos dar sequência ao nosso estudo de matrizes, apresentando um segundo exemplo de uma aplicação que é um programa para encontrar o preço de custo de cada hambúrguer produzido pela Lanchonete X. A lanchonete preparou 3 tipos diferentes de hambúrguer para venda. Então nós temos aí uma tabela, nós vimos que a partir da tabela nós extraímos os nossos valores para as nossas matrizes para realizarmos operações. Vimos isso no vídeo anterior. Então nós temos aí a tabela 1 com a quantidade de ingredientes usados para preparar cada hambúrguer. Então nós temos 3 tipos de hambúrguer produzidos por esta lanchonete: o hambúrguer simples, o hambúrguer completo e o hambúrguer super. E os ingredientes usados são pão, bife, queijo em fatias e ovo. Então nós temos que o hambúrguer simples é preparado com pão, um bife, um queijo e nenhum ovo. O hambúrguer completo com pão, com um bife, com 2 fatias de queijo e com um ovo. E o hambúrguer super com um pão, 2 bifes, 4 fatias de queijo e 2 ovos. E nós temos aqui uma segunda tabela, que seria uma segunda matriz, onde nós temos os preços de cada ingrediente. Então nós temos os ingredientes que foram apresentados, que é o pão, bife, fatias de queijo e ovo. O preço do pão, 85 centavos. O preço do bife, 65 centavos. O preço da fatia de queijo, 50 centavos. E o preço do ovo, 30 centavos. Então nós temos aqui a representação daquelas tabelas agora em matriz. Então nós temos a matriz A e a matriz B. A matriz A é uma matriz de ordem 3 por 4, pois ela tem 3 linhas e 4 colunas. A matriz B tem uma ordem 4 por 1, pois é uma matriz de 4 linhas e apenas uma coluna. E para então nós encontrarmos o preço de custo de cada hambúrguer produzido, nós realizamos a seguinte operação com estas matrizes. Nós multiplicamos a matriz A pela matriz B. Nós temos como resultado essa matriz de ordem 3 por 1, e nela constam os valores para cada hambúrguer produzido. Como é realizado este cálculo? Explicando bem rápido, você depois pode pesquisar mais sobre operações com matrizes. Então vamos analisar o que aconteceu nesse exemplo. O valor 1 foi multiplicado pelo valor 0,85. Seguindo na mesma linha, o segundo valor que nós temos, valor 1, foi multiplicado pelo valor 0,65. 0,85 é somado ao 0,65. Nós temos até esse momento 1,5. Depois, o próximo elemento, que também tem valor 1, é multiplicado ao 0,5. E agora nós temos 1,5 mais 0,5, 2. Depois, o elemento 0 é multiplicado pelo valor 0,30. O valor 0 multiplicado por qualquer número é 0. Então nós temos 2 mais 0, 2. Por isso resultou no valor 2 que nós temos na matriz resultante. Na próxima operação, nós vamos multiplicar os elementos da linha 2 da matriz A pela matriz B, seguindo a mesma regra que foi comentada. Ao final nós temos então o resultado de 2,8 para este exemplo. E por fim nós temos a linha 3 da matriz A multiplicada pela matriz B, e nós temos como resultado 4,75. E assim nós temos que o preço de custo de cada hambúrguer é: hambúrguer simples R$ 2,00, hambúrguer completo R$ 2,80, hambúrguer super R$ 4,75. E agora veremos no Visual G como criar um programa para encontrar o preço de custo de cada hambúrguer, seguindo essas orientações que nós vimos aqui. Vamos até o Visual G. Aqui no Visual G nós começamos com a palavra algoritmo, abre aspas duplas, preço, custo, fecha aspas duplas. Enter 2 vezes. Nós vamos agora digitar var, que é a seção de declaração de variáveis, que nós vamos declarar a nossa matriz. Então vamos lá, matriz A, 2 pontos, espaço, vetor, entre colchetes. Primeiro nós definimos a quantidade de linhas, conforme o nosso exemplo. Nós temos uma matriz de 3 linhas, índice 1, ponto, ponto, índice final 3, vírgula. Vamos definir para esta matriz o número de colunas. Conforme nós vimos, são 4 colunas. Então, índice 1, ponto, ponto, índice final 4. Uma matriz 3 por 4. Fecha colchetes de real. Tipo de dados, então, dessa matriz é real. Enter. Nós vamos definir a matriz B. Matriz B, 2 pontos, vetor, abre colchetes. Essa é uma matriz de 4 linhas, então definimos o valor do primeiro índice, número 1, ponto, ponto, e o valor 4 para o índice final, vírgula.
e esta é uma matriz que tem apenas uma coluna, então o primeiro índice, índice 1, ponto, ponto, e o índice final também o índice 1. Fecha colchetes, D real. Enter. Nós vamos aqui digitar início. Então nós vamos solicitar ao usuário que ele preencha a quantidade de ingredientes e o valor desses ingredientes. Então a primeira matriz nós trabalhamos com a quantidade, que é a matriz A, e a matriz B com os valores dos ingredientes. Então nós vamos começar preenchendo a matriz A. Preenche matriz A, que é a quantidade de ingredientes. Aqui é uma linha apenas de comentário. Na linha 9, nós vamos utilizar aqui a estrutura de repetição para que nós possamos preencher todas as posições dessa matriz A. Linha de 1 até 3, faça. Temos que percorrer linha e coluna, pois as matrizes, as posições dela, é determinada pelo índice da linha e o índice da coluna. Então, vamos percorrer aqui também a coluna. Para coluna de 1 até 4, faça. Dentro dessa estrutura de repetição, nós vamos emitir uma mensagem na tela através do comando de saída de dados, que é o comando escreva, abre parênteses, entre aspas duplas, nós vamos adicionar quantidade de, aqui deverá aparecer o nome do ingrediente, o qual nós estamos solicitando a quantidade. O primeiro ingrediente que nós temos é o pão. Nós temos 4 ingredientes no total, o primeiro deles é o pão. Então eu vou inserir aqui a mensagem estática, mas depois nós vamos tornar ela dinâmica. Então digite a quantidade de pão para, e de acordo com o nosso exemplo, nós temos 3 tipos diferentes de lanches que são produzidos. Nós temos o hambúrguer simples, o completo e o super. Então aqui nós começamos com hambúrguer simples. Nós vamos inserir ainda mais uma informação, que é a posição onde este valor está sendo inserido na matriz. Posição, e nós precisamos aqui indicar a linha e a coluna. Por exemplo, se esse valor está sendo atribuído à posição no índice 1 da linha e no índice 1 da coluna. Porém, esta mensagem precisa ser dinâmica. Ela não pode ser estática, pois o ingrediente precisa ser alterado automaticamente durante os laços de repetição. Também precisa alterar o nome do hambúrguer durante os laços de repetição. E a posição também precisa ser dinâmica. Então, para armazenar o nome dos ingredientes, nós vamos utilizar o vetor. Então, nós vamos na linha 6 e nós vamos declarar o vetor chamado ingredientes. Dois pontos, vetor, abre colchetes. Como nós temos 4 ingredientes, nós vamos definir o valor 1 para o índice inicial, ponto, ponto, e o índice final desse vetor será o índice de valor 4. Fecha colchetes, D. Como é um vetor que vai armazenar strings, que vai armazenar nomes, textos, nós utilizamos o tipo de dados caractere, de caractere. E nós vamos clicar no final da linha 8, vamos pressionar Enter, e nós vamos fazer aqui o seguinte comentário, barra, barra, preenche, vetor, ingredientes, Enter. E aqui nós vamos então utilizar, vou copiar a palavra ingredientes, nós vamos aqui na linha 10 colar, vetor no índice 1, nós vamos atribuir o seguinte ingrediente, entre aspas, duplas, nós vamos digitar pão. Vou copiar essa linha 10, Ctrl C, vamos pressionar Enter. Na próxima linha eu vou colar mais 2 vezes. Vamos alterar os índices do vetor para 2, 3 e 4. Então aqui nós armazenamos o primeiro ingrediente pão. O segundo ingrediente acessado pelo índice 2 é o ingrediente bife. O terceiro ingrediente, queijo. O quarto ingrediente, ovo. Então nós temos as atribuições realizadas. Na linha 18, onde nós temos a mensagem estática, onde estamos mostrando apenas a quantidade de pão, nós vamos deixar de forma dinâmica. Então aqui, ao invés de inserirmos o nome diretamente do ingrediente, nós vamos passar o vetor. Nós vamos passar o vetor ingredientes. Precisamos fechar aspas duplas depois da palavra de e acrescentar vírgula. Vamos deixar um espaço e vamos aproximar aqui o vetor da vírgula. E depois do colchetes, vamos inserir vírgula e vamos também inserir aspas duplas. E aqui no índice, nós não podemos deixar o valor 1, pois se nós deixarmos dessa forma, todas as repetições vão apresentar o mesmo ingrediente, que seria pão. Nós vamos passar aqui uma variável, que é a variável coluna, e como ela é uma variável que nós estamos utilizando na estrutura de repetição,
com uma variável de controle, uma variável contadora, ela precisa ser necessariamente do tipo inteiro. Então, nós vamos na linha 7, nós vamos declarar a variável coluna e também a variável linha. Então, linha, vírgula, coluna, dois pontos, do tipo inteiro. Enter. Agora precisamos também fazer o incremento para alterar o nome do hambúrguer. No momento está estático, hambúrguer simples. E nós temos outros tipos de hambúrguer. E a solução é a mesma que nós fizemos para os ingredientes. Então, nós vamos criar um vetor chamado hambúrguer. Aqui no final da linha 6, pressionar Enter, hambúrguer, dois pontos, vetor. Nós temos três tipos de hambúrguer. Então, o valor do índice inicial para este vetor é 1, ponto, e o índice final é o valor 3. Fecha colchetes, o tipo de dados é caractere. E agora nós vamos fazer o preenchimento desse vetor, as devidas atribuições. Vamos clicar no final da linha 15, vamos pressionar Enter duas vezes, vamos inserir uma linha de comentário. Barra, barra, preenche, vetor, hambúrguer. Vamos copiar também o nome desse vetor, na linha 18 vamos colar. Aqui nós vamos passar o primeiro índice desse vetor, será atribuído a esta posição, entre aspas duplas, o valor hambúrguer simples. No próximo índice, vamos copiar a linha 18, na linha 19, nós vamos inserir hambúrguer completo, e o índice é o índice 2. E na linha 20, nós vamos atribuir a este vetor, acessado pelo índice 3, o hambúrguer super. E agora na linha 25, onde nós temos a mensagem que vai aparecer na tela, onde nós temos hambúrguer simples, nós vamos passar o vetor e o índice. Nós vamos copiar aqui na linha 18 hambúrguer e o índice. Vamos apagar o texto estático e vamos colar. E aqui, depois da palavra para, vamos dar espaço, aspas duplas, vírgula. Vamos aproximar o nome do vetor da vírgula, desta forma. Onde nós temos o índice estático 1, nós precisamos acessar três posições desse vetor. O índice 1, 2 e 3. E a variável que possui três incrementos é a variável linha. Então, onde nós temos o valor 1, nós vamos passar a variável linha como índice desse vetor e assim será feito o acesso aos três tipos de hambúrguer. Vamos agora inserir depois do colchete vírgula e novamente aspas duplas. Depois da palavra posição, inserimos aspas duplas, vírgula, e onde nós temos o valor 1 para a linha e o valor 1 para a coluna, nós vamos alterar para linha e o outro valor 1 será a coluna. Após a abertura do colchete, nós vamos inserir aspas duplas, vírgula, separando assim a variável de texto. E esta vírgula que nós temos entre a variável linha e a variável coluna, nós também passaremos ela em formato de texto. Então aqui, uma aspas duplas antes e outra depois. Precisamos também inserir vírgula para separar a variável do texto após a variável linha, desta forma. E aqui em coluna, no início, nós vamos começar com vírgula, e no final da variável coluna, outra vírgula, e nós vamos inserir mais uma aspas duplas. Depois desse colchete, vamos adicionar dois pontos, espaço. Na próxima linha, Enter, linha 26, nós vamos receber a entrada desse valor informado pelo usuário. Então, nós temos o comando de entrada de dados, que é o comando leia. Entre parênteses, nós vamos indicar a matriz que vai receber o valor. Então, matriz A. E agora, entre colchetes, nós vamos definir o índice da linha e o índice da coluna, aonde esse valor será armazenado. Então, nós vamos aqui passar linha, coluna, Enter. Vamos fechar aqui na linha 27, fim para. É importante deixar alinhado, onde nós temos esse para. Nós temos aqui o fim para. Então, desta forma, nosso código fica mais legível. Enter. E vamos adicionar novamente fim para. Vamos pressionar Enter duas vezes e vamos adicionar fim, algoritmo. Nós vamos executar este algoritmo. Ele ainda não está completo, mas já temos bastante informação para que façamos uma análise. Então, vamos aqui executar. Então, esta mensagem que está sendo apresentada no console, nós temos quantidade de pão. A palavra pão ela está armazenada no vetor ingredientes, no índice 1. Para hambúrguer, é um vetor também. Nós acessamos nesse vetor, utilizando o índice 1, o nome hambúrguer simples. E o valor que o usuário digitar
será armazenado na posição de índice 1 para a linha e de índice 1 para a coluna. Então aqui nós vamos inserir, por exemplo, o valor 1. Quando nós pressionarmos a tecla Enter, nossa mensagem ela mudou, pois a quantidade agora é de bife para o hambúrguer simples. Vamos informar também o valor 1. Qual a quantidade de queijo para o hambúrguer simples? Vamos informar 1. Então nós temos a matriz na linha 1, coluna 1, valor 1. Na linha 1, coluna 2, valor 1. Na linha 1, coluna 3, valor também 1. Na linha 1, coluna 4, valor 0. Agora nós temos a segunda linha. Começamos novamente com o ingrediente pão, só que para o hambúrguer completo. E aí a posição já é o índice 2, representando a linha na nossa matriz, e o índice 1, representando a coluna na nossa matriz. Então aqui nós vamos informar. E a última linha nós temos o ingrediente pão para o hambúrguer super. E assim nós teremos o pão, o bife, o queijo e o ovo à medida que nós fizermos a inserção e a confirmação. Pronto, nós temos então a nossa matriz toda preenchida com as quantidades de ingredientes para os tipos de hambúrguer. Vamos fechar o console, pois nós precisamos também fazer o preenchimento do valor de cada ingrediente. Então vamos clicar no final da palavra fim para, da linha 28, vamos pressionar Enter 2 vezes. Nós agora faremos o preenchimento da matriz B. A matriz B é a matriz onde nós vamos armazenar o preço dos ingredientes. Vamos começar com um comentário. Preenche matriz B, que é o preço. Na linha 31, nós vamos também utilizar de duas estruturas de repetição. Então, para linha de 1 até 4, faça. Conforme nós vimos no nosso exemplo, nós temos 4 linhas e apenas uma coluna. Na próxima linha, nós temos a outra estrutura de repetição, para coluna de 1 até 1, faça. Nós vamos emitir uma mensagem na tela através do comando escreva, comando de saída de dados, entre parênteses e entre aspas duplas, nós vamos solicitar o preço do ingrediente. Então, digite o valor do, por exemplo, aqui, se fosse de forma estática, pão, ponto. E aqui também vamos passar a posição onde está sendo armazenada a nossa matriz. Exemplo, se fosse de forma estática, índice 1 da linha, índice 1 para coluna. Conforme nós comentamos bastante sobre isso, nós vamos deixar de forma dinâmica. Nós precisamos, então, apresentar esses itens de forma dinâmica. Nós temos, então, 4 ingredientes e vamos acessar através do vetor. Então, nós vamos copiar aqui ingredientes, onde nós temos pão, nós vamos apagar, vamos inserir ingredientes e entre colchetes, nós vamos utilizar a variável linha. E aqui nós precisamos separar texto do nosso vetor. Então nós vamos aqui fechar aspas duplas, vírgula, vamos aproximar o vetor da vírgula, depois do colchete, vírgula novamente, e aspas duplas. Aqui em posição, nós precisamos também tornar de forma dinâmica linha e o índice da coluna. Nós vamos aqui, depois do primeiro colchete, colchete de abertura, inserir aspas duplas, e a vírgula que nós temos aqui entre variável linha e coluna, nós vamos inserir aspas duplas antes e depois, e também precisamos, após linha, inserir vírgula, separando o texto da nossa variável, e aqui também no início da variável coluna, vírgula, e aqui no final da variável coluna, outra vírgula, abre aspas duplas, vamos adicionar um espaço e 2 pontos aqui após o nosso colchete. Vamos para a próxima linha, vamos na linha 33 e vamos adicionar escreval. E na próxima linha, nós vamos utilizar o comando de entrada de dados para que o usuário possa inserir o valor e este valor será armazenado na nossa matriz B. Para isso, nós utilizamos o comando leia. Entre parênteses, nós vamos passar matriz B, entre colchetes, o índice da linha e o índice da coluna, que é indicado pela variável linha e pela variável coluna. Vamos na próxima linha fechar a segunda estrutura de repetição, fim para, e na próxima linha fechar a primeira estrutura de repetição, fim para. Então vamos executar o nosso programa até aqui para ver como está ficando. Vamos executar.
Vejamos agora que a nossa mensagem mudou. Digite o valor do pão, posição 1,1, ou seja, linha 1, coluna 1. Vamos digitar aqui conforme nosso exemplo, 0,85, ou seja, 85 centavos para o pão. Enter. Vamos digitar o valor do bife, 0,65. Vamos digitar o valor do queijo, aqui são fatias de queijo, 50 centavos. E vamos digitar o valor do ovo, 0,30 centavos. E temos o fim da execução do nosso programa, pois até aqui ele só faz isso. Emite a mensagem na tela, solicita o valor, isso para a matriz A e também para a matriz B. Então nós temos todas as atribuições realizadas. E o que precisamos fazer de acordo com o nosso exemplo? Realizar uma operação multiplicando a matriz A pela matriz B. Então nós temos aqui no nosso exemplo a matriz A, que é a matriz onde nós temos a quantidade de ingredientes, a matriz B com os valores de cada ingrediente. Nós temos a matriz R, que é a matriz resultante da multiplicação da matriz A pela matriz B. Nós temos aqui abaixo como que nós encontramos cada elemento da nossa matriz resultante. O valor 2 foi obtido através da multiplicação do elemento A11 multiplicado com o elemento B11 mais o elemento A12 multiplicado com o elemento B21 somado a multiplicação do elemento A13 pelo elemento da matriz B31 e somado a multiplicação do elemento A14 pelo elemento 41. Ou seja, valor 1 multiplicado por 0,85 mais valor 1 multiplicado por 0,65 mais valor 1 multiplicado por 0,50 mais valor 0 multiplicado por 0,30. Nós obtemos o elemento R11, cujo valor é 2. E para encontrar o valor 2,8 e o 4,75, nós mudamos de linha, passamos a multiplicar toda a linha 2 da matriz A pela matriz B, e depois, para encontrar 4,75, nós multiplicamos a terceira linha da matriz A por toda a matriz B, conforme nós temos em detalhes abaixo. Desta forma, nós temos a matriz resultante 3 por 1. Vamos retornar ao visual G, vamos movimentar a barra de rolagem para baixo, vamos clicar no final da linha 36, Enter duas vezes. Na linha 38, nós vamos então inserir um comentário. Então aqui nós vamos calcular o preço de custo. É matriz A vezes matriz B, que vai ser igual então a matriz R. Enter. Então nós sabemos que para fazer essa multiplicação nós precisamos acessar todos os índices da matriz A. Então nós vamos fazer uma estrutura de repetição para. Aqui nós vamos utilizar a variável de controle x. Então para x de 1 até 3, faça. E para y de 1 até 4, faça. Nós vamos informar matriz R. Nós temos que definir que para a matriz R o índice das linhas e o índice para as colunas. Nós temos uma informação importante. Como a matriz A é de ordem 3 por 4, a matriz B é uma matriz de ordem 4 por 1, nós temos que a matriz R é uma matriz, então, 3 por 1, pois ela tem o mesmo número de linhas que a matriz A e ela tem o mesmo número de colunas que a matriz B. Nós podemos adicionar de forma estática, de forma fixa, o valor 1 para essa matriz R, já que é uma matriz 3 por 1. Porém, nós temos mais de uma linha. De acordo com a nossa estrutura que nós temos acima, o valor x é incrementado 3 vezes. Então, aqui nós vamos inserir x. Então, nós teremos valor 1, 1, valor 2, 1 e valor 3, 1 nessa matriz R. Será atribuída a esta matriz a matriz A, o elemento de linha, o índice x, vírgula, o índice da coluna, o índice y. Fecha colchetes. Ou seja, aqui nós vamos acessar na matriz A o índice 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 e depois 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3 e 3, 4. Nós vamos multiplicar pela matriz B, nós vamos usar y para o índice da linha, vírgula, o valor 1 de forma também estática, já que essa matriz B só tem uma coluna. Na primeira entrada que nós temos nessa estrutura de repetição, nós temos que o valor na matriz A, x11, é o valor 1 multiplicado pela matriz B na posição 1, 1.
nós temos que a matriz B na posição 1, 1 é o valor 0,85. 1 vezes 0,85, 0,85. Nós teremos na próxima repetição, matriz A, o índice X continua 1, o índice Y é incrementado para 2. Então, nós temos o elemento da matriz A, 1,2, multiplicado pela matriz B, que é o elemento 2,1. Nós teremos 1 vezes 0,65. A matriz terá o valor 0,85 substituído naquela posição pelo valor 0,65. E está incorreto, pois, de acordo com as nossas regras, o valor 0,85 deveria ser somado a 0,65. E depois, na próxima repetição, somado ao valor 0,50. E depois, na próxima repetição, somado a zero. Então, o que nós temos que fazer aqui é sempre guardar o resultado e somar ele com a nova multiplicação. Nós vamos colocar um parênteses no final desta linha. E aqui, após o símbolo de atribuição, nós vamos abrir um parênteses. Antes desse parênteses, nós vamos adicionar matriz R, abre colchetes, índice X, vírgula, índice da coluna é 1 fixo, fecha colchetes, mais. Ou seja, toda vez que nós fizermos uma multiplicação, nós vamos somar com o resultado anterior. Quando a primeira estrutura de repetição for acionada, nós vamos ter uma outra posição sendo acessada e nela será armazenada. Nós vamos encerrar agora o fim para da segunda estrutura de repetição e também da primeira estrutura de repetição. E para finalizar o nosso algoritmo, nós vamos imprimir este resultado na tela. Imprimir resultado. Vamos adicionar um comando escreval, abre e fecha parênteses, apenas para inserir uma linha em branco. Vamos fazer isso também, Ctrl C. Vamos clicar no final da linha 30, vamos pressionar Enter, vamos colar. Vamos clicar no final da linha 22, vamos pressionar Enter e vamos colar também. Vamos até o final novamente, vamos clicar no final da linha 48, vamos pressionar Enter. Na linha 49, para linha de 1 até 3, aqui nós vamos observar o número de linhas e colunas da matriz resultante. Então, a matriz resultante ela tem 3 linhas, faça, e tem apenas uma coluna. Para coluna de 1 até 1, faça. Escreva, abre parênteses, fecha parênteses, entre aspas duplas, preço de custo do... Aqui nós vamos passar o vetor que tem o nome do hambúrguer. Então, o vetor chamado hambúrguer. O índice são 3 tipos, então aqui basta a gente passar a variável linha, pois ela será acessada 3 vezes, índice 1, índice 2, índice 3. Como é um vetor, tem apenas um índice, vírgula, abre aspas duplas, 2 pontos, espaço, fecha aspas duplas, vírgula. Nós vamos passar aqui a matriz R, abre colchetes e fecha colchetes. O índice referente à linha é a variável linha e o índice da coluna é a variável coluna. Enter. Vamos fechar a segunda estrutura de repetição para, então fim, para. Vamos fechar a primeira, fim, para. A variável x ela não foi declarada, nem a variável x e nem a variável y. E vamos fazer a declaração destas variáveis. Elas são do tipo inteiro, x e y, adicionadas na linha 8. Também não fizemos a declaração da matriz R, da matriz resultante. Então, vamos aproveitar e vamos fazer. Então, aqui no final da linha 5, vamos pressionar a tecla Enter e vamos inserir matriz R, 2 pontos, vetor, abre colchetes, índice inicial é 1 e o índice final é 3. São 3 linhas e o índice inicial da coluna é 1 e o índice final da coluna também é 1. D, tipo de dados dessa matriz, real. Vamos movimentar a barra de rolagem e aqui na linha 52 vamos realizar algumas formatações. Vamos adicionar um espaço aqui após a palavra do. Vamos alterar escreva para escreval, vamos apenas acrescentar um L. Assim, nós teremos resultados exibidos um em cada linha. Vamos apenas executar novamente para ver como ficou esta formatação.
Preço de custo do hambúrguer simples, R$ 2,00. Preço de custo do hambúrguer completo, R$ 2,80. Preço de custo do hambúrguer super, R$ 4,75. Nosso programa está funcionando corretamente. Espero que vocês tenham compreendido, que tenham gostado. Veja este vídeo quantas vezes for necessário. É um vídeo longo, é um vídeo que tem muitos detalhes e pratique bastante. Isso faz muita diferença. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilha. Um forte abraço do Rafael. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!